De acordo com a história da matemática, galera, a geometria plana teve seus estudos iniciais relacionados à Grécia Antiga. É isso mesmo. E para quem estudou um pouquinho de história antiga, deve lembrar que esse período se estende entre o século XX e o século IV a.C. Um dos matemáticos que mais se destacou nessa área foi Euclides de Alexandria, que viveu entre os anos de 360 a 295 a.C. Com isso, a geometria passa a ser conhecida como geometria euclidiana, cujos princípios eram baseados nos estudos do ponto, da reta e do plano. As definições teóricas da geometria de Euclides estão baseadas em axiomas, postulados, definições e teoremas que estruturam a construção de variadas formas planas. Os polígonos, por exemplo, são representações planas que possuem definições, propriedades e elementos. Uma das obras mais lidas de todos os tempos foi a obra Os Elementos, que era considerado o livro-texto padrão da geometria. Essa obra começa com 23 definições, 5 postulados e 5 noções comuns, que eram considerados como base para o desenvolvimento da teoria. A partir dessas bases, Euclides provou 465 teoremas. Bom, depois dessa rápida retrospectiva histórica sobre geometria plana, vamos iniciar a parte teórica desse conteúdo fascinante. Olá, galera! Vamos dar início ao nosso assunto de geometria plana, os conceitos iniciais. Vá deixando de antemão o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, os conceitos iniciais de geometria plana, vamos começar aqui com as noções primitivas. O que são as noções primitivas? São conceitos, termos ou entes geométricos adotados sem definição. Quais são esses chamados entes geométricos? Nós temos o ponto, a reta e o plano. São esses três entes geométricos que nós não precisamos de definição para saber que eles existem. Notação de ponto, reta e plano. Quando você for fazer a notação de cada um deles, você precisa de um padrão. Por exemplo, o ponto, você vai usar as letras latinas maiúsculas, A, B, C. Já a reta, você vai usar letras latinas minúsculas. Agora, o plano, geralmente nós usamos as letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama. Então, é preciso um padrão para na hora que você estiver interpretando uma questão de geometria, ou mesmo fazer algum desenho, você tem que usar esse padrão aqui. Graficamente, como é que ficaria? O ponto P é representado dessa maneira. Um pontinho aqui e em cima o nome daquele ponto, que é geralmente uma letra maiúscula. A reta R, você escreve dessa maneira, colocando bem aqui a letra minúscula que representa aquela reta, porque pode ter mais de uma na hora que você for fazer a interpretação. E o plano alfa é representado dessa maneira aqui. Proposições primitivas. São propriedades ou afirmações geométricas aceitas sem demonstração. Então, nós temos aqui os postulados e os axiomas. O postulado primeiro que nós vamos falar aqui é sobre o postulado da existência, que diz o seguinte: numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Você pode observar aqui que existem alguns pontos que estão sobre a reta, mas tem alguns pontos que podem estar fora dela. Letra B, num plano há infinitos pontos. Então, se você considerar um plano, ele sempre vai existir infinitos pontos em cima desse plano. Beleza? Posições de dois pontos e de um ponto em uma reta. Então, a primeira situação, considere dois pontos A e B. Duas situações podem ocorrer. Pode ser que aconteça do ponto A e B sejam coincidentes, ou seja, o A é igual ao B, eles são marcados exatamente na mesma posição do outro. Então, aqui eu digo que o ponto A é igual ao ponto B. Ou pode ser que esses pontos sejam diferentes. Aí nós dizemos que eles são distintos. E o A é diferente do B. No segundo caso, considere um ponto P e uma reta R. Duas situações podem ocorrer. Aí você tem uma reta R e um ponto P. Esse ponto P ele pode pertencer à reta R, e numa outra situação, ele pode não pertencer a essa reta R. Nós temos duas situações, uma que ele pertence e a outra que não pertence. Tranquilo, galerinha? Vamos adiante.
ainda considerando as posições de 2 pontos, de um ponto e uma reta. O que são pontos colineares? São pontos que pertencem a uma mesma reta. Então, se você tiver aqui uma reta R, aí tem os pontos aqui A, B e C, nós podemos dizer que esses 3 pontos são colineares, ou seja, eles estão em cima da mesma reta. Agora, no caso aqui ao lado, ó, nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Basta que um deles esteja fora da reta, para nós considerarmos que A, B, C não são colineares. Tranquilo? Então, o que são retas concorrentes? 2 retas são concorrentes se e somente se elas têm um ponto em comum. Você tem aqui a reta R e tem a reta S. Observem que bem aqui ó, existe um ponto que é comum às duas. É o ponto P. Nesse caso, nós dizemos que essas retas são concorrentes do ponto P. Se você fizer uma interseção entre a reta R e a reta S, que são definidas por um conjunto de pontos, isso aqui vai gerar um único valor, que é o ponto P, que é comum às 2 retas. Vamos ver agora o postulado da determinação. 2 pontos distintos determinam uma única, uma e uma só reta que passa por eles. Esse aqui é o postulado da determinação da reta. Você tem aqui 2 pontos, e por esses 2 pontos você vai conseguir traçar uma única reta. 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Esse aqui é o postulado da determinação do plano. Se você tiver aqui 3 pontos que não são colineares, existe um único plano que passa pelos 3. É o postulado da determinação. Postulado da inclusão. Se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, então a reta está contida neste mesmo plano. Vamos ter aqui, nós temos um plano alfa e temos 2 pontos A e B. E por esses 2 pontos passa uma reta. Isso quer dizer que a reta todinha está contida neste plano, assim como esses 2 pontos. Uma notação que nós costumamos utilizar para a reta R é essa aqui. Ó. Você considera 2 pontos que estão destacados na reta e aqui em cima você põe uma seta de dupla ponta. Isso aqui é uma notação de reta que você vai usar na hora que tiver que interpretar algum problema. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Esse ponto A e o ponto B são coplanares, assim como todos os pontos que estão em cima dessa reta. Figura é qualquer conjunto de pontos. Agora, a figura plana é uma figura que tem todos os seus pontos no mesmo plano. Bom, gente, essa é a aula de conceitos iniciais. A gente está abordando aqui só a parte teórica por enquanto. E acompanhe as nossas outras aulas, onde nós vamos começar a fazer exercícios. E aí você vai ter como base essa aula que nós estamos passando aqui. Beleza? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.